mudar de assunto, gente. Hoje, no quadro de direito desta sexta-feira, vamos tratar das novas regras para cancelamentos de plano de saúde e que começam a valer a partir de domingo, dia 1º de dezembro, viu? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Juliano Pessoa. O beneficiário poderá ter o seu plano cancelado por inadimplência se deixar de pagar quantas mensalidades? Que é uma dúvida que as pessoas têm e o receio que as pessoas têm em relação a isso, que a gente sabe o quanto é importante você ter um plano de saúde. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. De fato, Gilvan, e este ano, inclusive, em especial, nós tivemos uma avalanche de cancelamentos desse tipo. Então, realmente preocupa muito, né? Porque ninguém, em determinada situação, pode ficar sem assistência. E ele tem que ter, no mínimo, 2 mensalidades sem ter adimplido para poder a operadora poder cancelar. Essa resolução, ela visa, na realidade, trazer mais segurança, mais transparência para preservar o direito do consumidor, na realidade, evitando esse tipo de situação, que é totalmente extrema. Essa é a ideia da resolução e a operadora terá que seguir agora vários requisitos para poder ter a possibilidade de cancelar. Não é simplesmente fazer de conta, muitas vezes, que notificou aquele beneficiário, que comunicou. Não, ela terá que comprovar de forma inequívoca. É assim que está escrito, inclusive, no texto de resolução. Porque é muito complicado você achar ali que está com o plano de saúde funcionando, ativo, vai utilizar? Não está, numa emergência, e aí você não foi nem notificado, às vezes, por isso. Então, é preciso mesmo essa análise mais certinha. E falando nessa questão de análise, de inadimplência, quando o consumidor, quando o paciente, aquela pessoa, ela não concorda com os valores cobrados pela operadora, o que ela pode fazer? Ótimo, veja, a resolução também prevê isso, Sofia, e diz de maneira muito clara que caso exista um questionamento por parte do beneficiário sobre o valor, de repente, que está sendo atribuído àquele débito, a operadora terá que respondê-lo e, após essa resposta, ela terá que conceder 10 dias, ou seja, renovar o prazo de 10 dias para que o consumidor tenha a possibilidade de adimplir aquele débito. Então, a ideia é esclarecer e conceder o prazo, e não simplesmente fazer de conta que aquele prazo continua correndo. Então, isso não pode mais existir. Qual é a estratégia que a resolução pretende? Primeiro, ela tem que notificar no 50º dia. Tá? O consumidor tem que ser notificado para que ele tenha mais 10 dias para poder adimplir o seu débito. Se ele questionar, como nós falamos, ela concede novo prazo de 10 dias após dirimir aquela situação. Se essa cobrança tiver um erro da operadora, não chegar, por acaso, acontecer qualquer problema, a resolução fala sobre isso? Também, Gilvan, se a operadora der causa, não se pode contar esse prazo como válido para poder efetuar o cancelamento, né? É uma medida muito drástica, como nós falamos, a pessoa ficará totalmente desassistida. Então, se ela deu causa, ou seja, ela não emitiu o boleto, ela não debitou a fatura, enfim, qualquer medida que a operadora deixou de empreender para receber aquele valor, ela não pode atribuir esse ônus, né, dessa culpa ao consumidor. Então, naturalmente, isso não será contado como válido e ela terá que demonstrar claramente, como nós falamos, que ela fez todo o ritual que ela precisa seguir hoje, de notificar, de deixar muito claro, de oportunizar o consumidor a pagar, e somente após isso é que ela poderá, de fato, ter a possibilidade de cancelar. Também aquela questão da mensalidade deixar de ser cobrada. Por exemplo, é débito automático, suponhamos, ou é boleto. O boleto não chegou. E aí a pessoa acabou se esquecendo de fazer esse pagamento por um mês ou até mesmo 2 meses. Como é que funciona essa questão? Porque acaba sendo um erro ali da operadora. Pode acontecer, né? Pode, e aí a gente vai incorrer no mesmo exemplo que o Gilvan trouxe. Então, assim, ela está dando causa, né? Não cabe ao consumidor emitir aquele boleto, Sofia. Então, se de fato o boleto não foi emitido, não foi encaminhado para ele, ele não tem a possibilidade de sozinho fazer aquele pagamento. Por mais que o consumidor tenha ciência, naturalmente, ele paga mês a mês aquele débito, ele tem ciência que tem aquela fatura para pagar. Mas se ele não recebeu, se ele não deu causa, a operadora não pode se utilizar em benefício próprio dessa questão que ela mesma ocasionou. Nessa situação, a gente costuma ver muito, por exemplo, conta de luz que não chega, acontece. Conta de energia, de água que acaba não chegando no boleto, né? É verdade. E que meios poderão ser usados para essa notificação de inadimplência? É um meio só? São outros meios? Quais são os caminhos para que isso ocorra? Essa é uma das inovações, Gilvan. Veja, se ampliou muito a possibilidade hoje. Então, não só a questão da correspondência, né, com o registro de recebimento pelo consumidor, mas ela poderá utilizar e-mail, por exemplo, com confirmação de leitura, né, para ser válido, SMS e também mensagem por aplicativo de mensagem. Canal não falta, né? Isso, são vários canais. Ela terá, inclusive, que promover
esses canais nos seus meios de comunicação, deixando claro para o consumidor quais são as ferramentas que ela utiliza para poder encaminhar esse tipo de notificação. E vale fazer um adendo em relação a SMS e aplicativo de mensagem. O consumidor terá que responder essa mensagem dando ciência, né? Exatamente, para poder ser válida. Não é simplesmente mostrar que encaminhou para o consumidor. Se ele não retornou, se ele não deu ciência do recebimento, não é tido como válida. E aí ela teria que se utilizar de meios mais formais, como a correspondência com o recebimento do consumidor com a AR, e aí sim ela fica mais resguardada. Essas mudanças, essas novas regras, elas foram feitas, elas foram criadas porque o número de reclamações estava sendo muito grande, o número de inadimplência também? Na realidade, Sofia, este ano, como nós falamos, nós nos deparamos com inúmeros cancelamentos desse tipo. Se a gente voltar no tempo aí alguns meses, saiu na imprensa nacional que até a Câmara dos Deputados teve que intervir fazendo um acordo com as operadoras para poder retroceder em alguns cancelamentos e se comprometer em não fazê-los novamente até que haja determinadas discussões no Congresso Nacional. Então, ou seja, não se pode conceber esse tipo de situação. Tem pessoas, muitas vezes, que estão no curso de um tratamento. Veja a gravidade disto. Inclusive, o Poder Judiciário, nesses casos, é bom que as pessoas tenham ciência disso, em alguns casos, mesmo com a inadimplência, se o paciente está acometido por uma doença grave, está no curso de um tratamento, a operadora não pode simplesmente cancelar. Até porque, muitas vezes, essa doença suga tudo economicamente que cada família tem, né? Eu não estou dizendo nem que ela está devendo, mas durante o curso, durante esse cuidado, você deve ser testemunha de vários casos, que o dinheiro acaba, né? Você foge totalmente do orçamento. É uma realidade, né? Em cima do que acontece com as pessoas. Exato, e eles ficam muitas vezes tendo que escolher qual conta pagar naquele mês, né? Então está se fazendo um certo malabarismo. E isso traz um ponto interessante, João, também previsto pela resolução, que o que as operadoras faziam? Ele tinha um período de 60 dias consecutivos ou não no ano para ficar inadimplente. As operadoras saíam somando os períodos. Então vamos supor, ele estava em aberto em julho, passou 10 dias em aberto. Depois, em setembro, ele voltou a ficar inadimplente. E ela soma aqueles 10 dias de julho com os 10 dias que ele ficou. E ela sai somando até contar 60 dias. Contou 60, ela simplesmente notificava dizendo que ia cancelar. Isso não é válido. Isso é uma prática... É uma prática desonesta, né? Eu diria exatamente, eu diria desleal. Até porque falta conhecimento desse consumidor, desse cliente, né? Exatamente. E aí a resolução traz isso de forma muito clara e expressa. O que é que a resolução diz? Esses períodos inadimplentes que já foram quitados não podem ser somados para poder realizar o cancelamento. Eu comecei a entrevista, a gente falou sobre essa questão dos 2 meses. Existe outra forma de se cancelar esse contrato, da rescisão? Fora isso, não? Não, fora isso, tem a questão de fraude, né? Mas mesmo a fraude, ela terá também que ser notificada para o consumidor, não é simplesmente cancelar. A ideia da ANS, da Agência Reguladora, Gilvan, é trazer mais segurança para o consumidor, que é o lado mais frágil. Então, a operadora não poderá simplesmente proceder da forma que muitas vezes a gente enxerga que as operadoras procedem, que é simplesmente fazendo a prática sem determinados cuidados. Então, isso não poderá ser feito e a agência certamente estará de olho nessas práticas. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigado.